Abra sua Bíblia, Isaías capítulo 5, versículos 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor: Cantarei para o meu amigo o seu cântico a respeito da sua vinha. O meu amado tinha uma vinha na encosta de uma colina fértil. Ele cavou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores videiras. Construiu no meio dela uma torre de sentinela e também fez um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas só deu uvas azedas. Oremos. Pai amado, glorificamos o teu santo e precioso nome. Tu sabes que de mim mesmo nada eu posso falar para a tua igreja, mas o Senhor tem a palavra certa, Senhor. O Senhor tem a palavra propícia. Fale conosco mais uma vez. Usa esses pequeninos lábios, me coloco simplesmente como um instrumento que tu sabes que eu sou e que eu sei que não passo de um instrumento. Fala conosco, queremos ouvir somente a tua voz. Tenha liberdade, Senhor, para fazer tudo aquilo que te apraz nesta noite. Desde já nós queremos pedir para que o teu Espírito Santo tenha a total primazia, a total liberdade para cumprir mais uma vez os propósitos estabelecidos na eternidade. É o que te oramos, fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Você pode tomar os seus assentos. É bom saber que nascemos para cumprir um propósito e para cumprir uma missão. Também é bom sabermos que o lugar onde Deus nos direcionou, a nossa casa, o convívio social, o convívio no emprego, principalmente a igreja local, nós não apenas fomos dirigidos, mas também fomos plantados. É bom saber também que Deus removeu vários obstáculos e remove continuamente para que chegássemos aonde chegamos, para que cheguemos aonde precisamos chegar. Ele remove os obstáculos. É bom saber também que o Espírito Santo que habita em nós nos guia em toda a verdade e utiliza a palavra, porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Porém, assim como todo bom investidor, Jesus espera que todo esse investimento que ele faz ao nosso respeito venha a ter algum retorno. Todo esse investimento, Deus cria uma expectativa para que nós nele frutifiquemos. Após esse investimento, se nós não frutificarmos, ele vai nos direcionar uma palavra. E como ele fala essencialmente através da Bíblia, esta pode vir até nós de uma forma cantada. O tema da palavra nesta noite é o cântico de um príncipe. Eu me refiro a Isaías. O título desse livro, que também é profético, é O Senhor é a Salvação. Este significado sugere o conteúdo a qual nós encontramos em todo o livro de Isaías. Do capítulo 1 até o capítulo 66, Isaías vai estar falando de salvação. E nós precisamos entender salvação em duas perspectivas. Uma salvação terrena, principalmente no Antigo Testamento, e uma salvação espiritual. Uma salvação enquanto peregrinos nesta terra, e uma salvação mesmo enquanto peregrinos nesta terra, com o nosso nome escrito no livro da vida. Eu posso ouvir um glória a Deus?
isso? Porque o Deus que se revela nas Escrituras, Ele não apenas quer nos levar para o céu, essa é a principal promessa, mas Ele também tem projeto e se interessa para que nós tenhamos uma vida frutífera aqui na terra. Observe o que Ele vai falar com Abraão. Gênesis capítulo 12, versículo 2. A Bíblia diz: farei de você um grande povo, e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Mas surgiram obstáculos, surgiram pedregulhos, surgiram oposições, não tem problema. Ele também continua tendo uma palavra para nós. Êxodo capítulo 3, versículo 7 e versículo 8. Tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Mas é muito interessante, evangelista Ramon, o que vai conter no versículo 8. E a palavra de Deus vai completar: por isso desci. Eu não me refiro a esse descer aqui um atributo de Deus chamado onipresença, que ao mesmo tempo que Ele está aqui, Ele está lá em Nova Iguaçu, e Ele também está lá no centro da cidade de Ipanema. Esse é o atributo da onipresença, não é esse o descer. Também não é o atributo da imensidão, que ao mesmo tempo que Ele está aqui, ao mesmo tempo a sua presença está lá em Nova Iguaçu, etc. E ela não ocupa espaço. Quando a Bíblia está mencionando, por isso descer, Ele está mostrando o seguinte: Ele desce para se tornar conhecido, para se tornar palpável, para poder interagir com o ambiente, para tirar aquilo que está fora do lugar e colocar no lugar, para poder pegar a cara do diabo, esfregar no chão, e aqueles demônios contra a sua família e também esfregar no chão. Por isso desci. Nessa noite eu não vou pregar apenas para aqueles que creem na onipresença. Nesta noite eu não quero pregar apenas para aqueles que creem no atributo da imensidão. Eu vim pregar para nesta noite para aqueles que creem que Deus está nos altos e sublimes céus, mas que também pode descer. Pastor, quais são os pré-requisitos para que Ele possa descer? Basta um coração rendido, vidas santificadas e uma sede tremenda pela sua presença e pela sua palavra. Aí Ele não apenas está no alto e sublime trono, Ele desce. Enquanto eu prego aqui, eu creio pela fé e pelo poder da palavra que o mesmo Deus que está aqui é poderoso para poder interagir conosco, para poder falar ao seu coração. Ele pode visitar a sua casa, Ele pode pisar lá dentro do seu trabalho, Ele pode saculejar lá a sua filha, porque o nosso Deus pode. Isaías é o príncipe dos profetas do Antigo Testamento. Ele é aquele que abre as alas dos livros proféticos. Depois de Isaías vem Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel, Daniel, e depois os 12 profetas menores, a começar com Oséias e finalizando com Malaquias. Mas Isaías é o primeiro, é aquele que abre as portas para os demais profetas. Mas não apenas isso, o livro de Isaías contém informações preciosas acerca desse profeta. Menciona o seu pai, Amós, menciona o ofício da sua esposa, é uma profetisa, menciona o quantitativo dos seus filhos, tem 2 filhos. Isaías também é pertencente, ou foi pertencente, da família real. Essa condição privilegiada deu a ele não apenas um privilégio na formação, mas uma desafiadora posição, porque ele vai ter que exercer o ofício de capelão
papelão espiritual dentro da corte. Ele vai ter que profetizar nos dias de Uzias, ele vai ter que profetizar no dia de Jotão, ele vai ter que profetizar no dia de Acás, e ele vai ter que profetizar no dia de Ezequias. Porém, você pode ouvir essas informações: Isaías, um príncipe dos profetas, Isaías, alguém pertencente à corte, e humanamente você pode se sentir diminuído. Não se sinta diminuído, porque você não é menos que Isaías. Não se sinta diminuído, porque Isaías pertencia à corte, porque você também é membro da família real. Quem diz isso, pastor Zés? É a Bíblia. Primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 9. A Bíblia diz: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, e tem mais, povo adquirido. Outrora, você nem era sobrinho, nem era primo, mas depois que Cristo te removeu das trevas e te trouxe para a sua maravilhosa luz, você passou a ser pertencente à família real. Você é filho, você é filho, você é filho, você é filho. O capítulo 6 de Isaías é o capítulo do chamado. No capítulo 6, Isaías é chamado. E chamado é diferente de vocação. Chamado está relacionado mais com uma convocação, algo que vem de fora. Mas vocação não. Vocação está relacionada mais com o sentido interior. Vocação é o dom. A vocação é aquilo que se manifesta naturalmente, diariamente. No capítulo 6, Isaías, ele é chamado. No capítulo 6, Isaías vê um alto e sublime trono. No capítulo 6, Isaías vê as vestes de quem estava sentado no trono. No capítulo 6, Isaías vê a classe angelical daqueles que estavam acima do trono, serafins. No capítulo 6, um anjo tira uma brasa do altar com uma tenaz e toca nos lábios de Isaías. É o capítulo do chamado. Mas mesmo antes do chamado, Isaías manifesta dom. Antes do chamado, Isaías profetiza. Antes dos chamados, meus amados pastores e mestres, Isaías tem visões. Então, qual é o Isaías do capítulo 1 ao capítulo 6? É o Isaías da vocação. Entenda que mesmo antes de Isaías ver um alto e sublime trono, mesmo antes de Isaías ver as vestes de quem está sentado no trono, mesmo antes de Isaías ver a classe angelical daqueles que estavam acima do trono, mesmo antes de Isaías ver a brasa que tocou os seus lábios e removeu toda a iniquidade, tem algo no capítulo 5 que Isaías vai ver: um motivo para cantar. O capítulo 5 é o que Isaías vê, um motivo para cantar. Pregador, está se aproximando o final do ano, e Deus ainda não salvou o meu filho. Está se aproximando o final do ano, e Deus não abriu as portas no nível material que eu esperei. Está se aproximando o final do ano, e ainda não consegui, mesmo economizando, mesmo trabalhando muito. Eu lutei, projetei sair do aluguel, mas eu ainda não consegui. Mas eu tenho uma certeza: existe ainda alguma coisa que você tem. Na verdade, existem muitas coisas, motivos para cantar. Eu estou pregando nesta noite para pessoas que não vão ficar com as suas cabeças cabisbaixas porque ainda não recebeu uma bênção. Eu estou pregando nesta noite para pessoas que ainda não viram os milagres acontecendo.
Eu estou pregando nesta noite para pessoas que talvez estejam passando por um processo muito difícil, mas eu quero te afirmar pela palavra, você tem muito motivo para cantar. Não permita que o diabo tire dos seus lábios aquele canto de gratidão, aquele canto de louvor, aquele canto de adoração. Se for preciso fazer como Jó, você vai fazer como Jó. Deus me deu, Ele também tomou. Bendito seja o nome, bendito seja o nome, bendito seja o nome do Senhor. Então, Isaías vai cantar. Todo aquele que canta, mesmo que não admita, tem um elemento que impulsiona o cântico, não é verdade? É um momento de alegria, um momento desafiador, é um momento de gratidão, é um momento de exaltação. E Isaías vai cantar e ele precisa de um elemento motivador. E qual é o elemento motivador de Isaías? É o povo de Deus. Esse nível é o nível da maturidade ministerial. Como assim, pastor Osés? O nível da maturidade ministerial é quando você compreende que você foi chamado não é porque você é bom, não é porque você é perfeito, não é porque você era melhor do que os demais, não é porque você é desenrolado, não é porque você tem uma boa oratória, não é porque você canta muito bem afinado, não é porque você faz várias coisas e acontece. O nível da maturidade ministerial é quando você é chamado e entende, eu fui chamado em prol do povo, em benefício do povo, para a glória de Deus, mas em prol do povo. Pastor, tem base bíblica para isso? Abra aí, segundo o livro de Samuel, capítulo 5, versículo 12. A Bíblia vai dizer: e entendeu Davi que o Senhor o confirmava rei sobre Israel, e que exaltara o seu reino por amor do seu povo Israel. Ele não foi escolhido simplesmente porque matou o gigante. Ele não foi escolhido simplesmente porque era um bom escudeiro. Ele foi escolhido e ele entendeu esse nível de maturidade. Eu fui escolhido por causa do amor de Deus e para em benefício do povo. Neemias, capítulo 1, versículo 4. Neemias estava na corte em Susã, Pérsia. Capital da Pérsia, evangelista Júnior, o senhor sabe melhor do que eu. E ele estava lá servindo, numa posição privilegiada. Mas pastor Jessé, em meio àquela condição privilegiada, ele vai ter um comportamento que mexeu comigo. Porque ele vai chegar na presença de um responsável na corte e vai falar: como é que se encontra o povo que não foi para o cativeiro, o povo que permaneceu lá na terra? E ele vai ouvir uma notícia não muito agradável. A resposta foi: estão em sofrimento, humilhação, o muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas e ateadas fogo. E aí ele tem um comportamento de alguém que é maduro em Deus. Quando ouvir isso, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Eu libero uma palavra profética aqui nesta noite que vai se levantar muitos Neemias, que não vão se contentar com a realidade do povo de Deus. Vão se colocar na brecha, vão se colocar em oração, vão se colocar em jejum, não vão deixar apenas sobre os ombros do pastor, mas vão tomar para si essa responsabilidade. Quem está comigo nesta noite, diga glória a Deus. Então o elemento que impulsiona Isaías cantar é o povo de Deus. E chegou o momento de cantar. Isaías, qual é a canção que tu vais cantar? A vinha, o cântico da vinha. Então Isaías vai cantar. Todo cântico, no seu processo de composição, obrigatoriamente passa por 5 etapas: a letra, a métrica, a melodia, o ritmo e a harmonia.
E de forma impressionante, Larissa, esse cântico vai ser estruturado em 5 etapas. Só Deus para fazer isso, pastor Adriano. Porque a primeira etapa do cântico é Deus cavou. Repita comigo, cavou. Segunda etapa, tirou as pedras. Terceira etapa, plantou. Quarta etapa, construiu uma torre. E a quinta etapa, o lagar. Então Isaías vai estruturar esse cântico. A primeira parte, ele cavou. Deus cavou. Quando alguém cava, o objetivo é muito prático. Você introduzir a semente ou a muda da planta dentro da terra. E quando a Bíblia diz que ele cavou, eu vejo Deus falando com a gente aqui nesta noite. Eu vou te tirar do ambiente da superficialidade para poder te introduzir em um novo nível de fé. Quando alguém cava para poder introduzir uma semente, entende que não é na superfície que vai florescer, não é na superfície que vai cumprir o seu chamado, não é na superfície que vai frutificar. Então ele cavou para poder pegar a semente e introduzir num novo nível. Eu estou pregando aqui nesta noite para quem tem um chamado da palavra, mas a palavra aguenta porque ela já me bateu. A vida da superficialidade não te cabe mais. Se você tem um ministério da palavra, se você tem um ministério do louvor, eu quero te dizer uma palavra de Deus. A vida cristã superficial não te cabe mais. Eu tenho, pastor, o chamado da palavra. Quantos dias da semana você tira para ler a palavra? Porque a palavra para Josué também é para nós. Medita na lei dia, de noite, dia, de noite. Não, o convite não é para ir para o TikTok. O convite não é para ir para o Instagram a todo momento. O convite é medita de dia, de noite, de dia, de noite. Se você foi chamado para poder lecionar, eu quero te dizer, há uma grande responsabilidade sobre os seus ombros. Essa questão de estudar às vésperas de lecionar no dia seguinte, não te cabe mais. Eu estou pregando aqui esta noite para pessoas que estão vivendo um período de descontentamento ministerial, de descontentamento espiritual. Eu estou pregando nesta noite para pessoas que vão sair ou continuar perseverando para poder sair da superficialidade cristã para ser introduzido num novo nível de relacionamento com Deus. Ele cavou. E o viticultor, após cavar, ele tirou as pedras. Algumas pedras são necessárias, pedras pequenas, mas as pedras grandes são empecilhos. Então ele removeu as pedras. Deus está se reportando a um fato que ocorreu. Ele tirou o povo do deserto e antes que eles pudessem viver lá dentro de Canaã, Deus disse, remove de lá os cananeus. Os cananeus eram as pedras grandes. Os cananeus seriam os empecilhos. Os cananeus comprometeriam a intimidade e o relacionamento do povo com Deus. Então Deus mandou falar, remove, retira. Existem pedras pequenas necessárias, e as pedras pequenas, muitas das vezes, é o teu termômetro. Eu preciso orar mais, eu preciso estudar mais, eu preciso praticar mais, eu preciso me esforçar mais. Mas o que Deus removeu eram as pedras grandes.
A Bíblia diz, Romanos capítulo 6, versículo 14, o seguinte: o pecado não terá domínio sobre vós. Quando nos submetemos a Cristo, o pecado não é mais o nosso Senhor. Quando nos submetemos a Cristo, o pecado não manda mais nas nossas escolhas. Quando nos submetemos a Cristo, você não fica mais preso no pecado, mas livre para poder servir a Deus. Jesus certa feita disse: tirai a pedra. E eu quero te dizer profeticamente nesta noite, talvez você tenha lutado com algumas pedras e tenha se sentido incapaz que elas venham a ser removidas, mas no poder do Espírito Santo, no poder da graça, nesta noite você vai receber força, você vai receber poder, você vai receber virtude do Espírito Santo para poder remover as pedras pequenas e talvez também as pedras grandes. Eu não tenho condição talvez de te ajudar para poder remover as pedras grandes, mas receba em nome de Jesus força, poder, graça, virtude do Espírito Santo para remover as pedras grandes. Por que as pedras grandes? Porque na vinha, as pedras grandes impedem que a raiz atinja o seu nível de profundidade necessária. Deus está falando com a gente aqui nesta noite. Eu quero te levar na profundidade. Porque quanto mais profundo, mais contato com o lençol freático, mais perto da água, quanto mais profundo formos, quanto mais você orar, quanto mais você abrir mão do pecado, quanto mais você se aproximar de Deus, mais o nível de profundidade você vai ganhar, mais perto do Espírito Santo, ouvindo a sua voz, se relacionando com Ele, sendo cheio por Ele. Tirou as pedras. Só que, pastor Rodrigo, ele cavou, removeu as pedras e plantou as melhores videiras. Deus não te direciona a um lugar apenas, Ele te planta lá, Evandro. Deus não apenas te direcionou para onde você mora, Ele te plantou lá. E se Ele te plantou lá, você é habilitado por Ele para lá, naquele ambiente, reluzir a luz de Cristo e influenciar pessoas. Deus poderia ter levado o povo para Canaã e ter dito: se virem nos 30. Não, Ele plantou. Você tem condições de frutificar onde Deus te plantou. Porém, quando não santificamos o nome de Deus aonde fomos plantados, diz a Bíblia, Ezequiel, capítulo 17, versículo 10, que sobre essas pessoas com esses comportamentos, que não santificaram o nome de Deus onde foram plantadas, diz a Bíblia, sobre essas pessoas é soprado o vento leste, o vento da sequidão e da aridez. Mas para aquelas pessoas que se submetem a Cristo, que santificam o nome de Deus onde foram plantadas, se cumpre as palavras de Jesus: você é podado. Você é podado. Para quê, pastor Zés? Para que você frutifique ainda mais. Quando a Bíblia diz que você é podado, não está dizendo que Deus está te punindo, está te mostrando que Deus está cuidando de você. Porque quando a vinha, o ramo da vinha é podado, é para que o ramo venha a crescer de forma ordeira e com vigor. Então tire da sua mente que toda luta, toda prova, é Deus que está de beicinho virado para você, é que Deus virou as costas para você, é que Deus está com raiva de você, ou que talvez você esteja em pecado. Não, se você é uma vinha,
se você está em Cristo, se você está arraigado na videira e você está frutificando, fique certo, você será podado, você será podada, mas não para te ferir, não para te matar, não para te envergonhar, mas para que você cresça de forma ordeira e com vigor. Deus me trouxe aqui nesta noite para te dizer, não era punição, era cuidado. Não era punição, era cuidado. E aí, Deus construiu no meio da vinha uma torre. Por que ele construiu no meio da vinha uma torre? Para poder proteger o povo dos inimigos e para poder proteger o povo de invasões indesejadas. Ele ergueu no meio da vinha uma torre, para poder dizer, você está aí trabalhando, você está aí cultuando, você está indo com os seus empreendimentos, você está cuidando do seu filho, você está aí estudando, você está trabalhando, você está servindo no meu reino, mas eu estou aqui no centro, cuidando e olhando tudo. O Deus que nos chamou, nos protege. Era Deus dizendo, deixe que eu fique no centro da sua vida. Deixe que eu fique no centro das suas escolhas. Deixe que eu fique no centro do seu casamento. Deixe que eu seja aquele que esteja no centro do seu ministério. É Deus dizendo, se eu estiver no centro, você terá proteção. E proteção contra as invasões. E aí a última etapa é a etapa do lagar. Só que a conclusão da situação daquele povo é o seguinte: Deus provou as uvas, mas ele provou com uma expectativa de degustá-las e encontrar doçura. Mas quando ele provou, estavam azedas. Por que estavam azedas? A Bíblia vai responder. Ele esperava justiça e retidão. Raciocine comigo. Para poder provar a uva, não é necessário o lagar, porque o lagar é o ambiente de ser pisoteado, com um objetivo. E o viticultor não esperava o lagar para provar a uva. Já na colheita, ele via. Está docinha, está azeda. Então, o que o Espírito Santo me falou, a mesma conclusão do povo, não é a conclusão para esta noite. A conclusão para ser aplicada nesta noite é o lagar. A conclusão para ser aplicada nesta noite é a etapa do lagar. Por quê, pastor Zé? Porque a etapa do lagar, um quadrado que tinha um orifício onde sairia o suco, é pessoas pisoteando as uvas. Pisoteando. Alguns dançavam, alguns cantavam, alguns celebravam, porque as uvas estavam sendo pisoteadas. E a palavra que Deus me deu para poder concluir nesta noite é o seguinte: aguenta mais um pouco, porque essas pisadas não é para te ferir, nem para te matar, nem para te trazer traumas. Essas pisadas, essas afrontas, é para extrair o melhor de você. Essas pisadas, alguns podem até rir, outros podem celebrar, mas o dono da vinha está de olho na vinha. O dono da igreja está de olho na igreja. E a palavra que Deus me deu para dar aqui nesta noite é a seguinte: a conclusão de Israel não é a conclusão para você, Adec. Vocês não são uvas azedas. Vocês estão no processo do lagar. E cada pisada determinará
a solidez e a robustez e o suco. O suco. Deus quer extrair de você o suco. É o suco. Talvez você fale, mas pastor, está doendo, está ardendo, ou ano. Que ano, Jesus? Acaba logo 2025, não. A palavra para nós desta noite, aguenta mais um pouquinho. Aguenta mais um pouquinho, porque o que vai sair de você vai alimentar multidão. O que vai sair de você vai ser cura para muitas pessoas. O que vai sair da sua casa vai ser exemplo. Aguenta mais um pouco as pisadas. Aleluias. Feche os seus olhos aí, feche os seus olhos. Pastor, o que vem aí? Vem um tempo novo. Pastor, o que está sobrevindo por ADEC aí? Um tempo novo. O anjo da igreja liberou essa palavra na conferência profética do culto 24 horas e eu estou agarrado nessa palavra. Esse ano e do ano de 2026 eu vou caminhar debaixo dessa palavra. Eu vou surfar nessa palavra. Eu vou estudar debaixo dessa palavra, porque está vindo para a ADEC um tempo novo. Aguenta mais um pouquinho as pisadas. Aguenta mais um pouco. Aguenta mais um pouco. Mais um pouquinho a pressão. Aguenta mais um pouco. Aguenta mais um pouco. Feche seus olhos. Larissa, fica de pé por gentileza. Deus me disse, e a minha fala é para poder edificar a igreja, senão falaria no privado, que Ele tem um propósito musical contigo, não apenas musical, mas Ele tem um propósito na palavra. Você é diferente. O que Deus me disse ao seu respeito é, Ele está para mandar sobre a terra um avivamento, na área do louvor e da adoração. E você vai fazer parte desse avivamento. Quando esse avivamento chegar, você vai começar a receber convites para ministrar a palavra na área do louvor e da adoração. Hoje, assim diz o Senhor, é um divisor de águas na sua vida. A graça que está sobre a igreja repousa também sobre a sua vida nesta noite. Receba em nome de Jesus.